Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos estar falando sobre os gráficos do movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele movimento em que a velocidade permanece constante, ou seja, a velocidade não muda durante todo o movimento, né? Só para relembrar esse conceito que vimos em aulas passadas. E no movimento uniforme a gente tem uma equação chamada equação horária da posição, que é essa equação aqui. Posição é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? A gente também tinha um macetinho para lembrar essa equação aqui, que era só sorvete, né? Era um macetinho para lembrar essa equação aqui. O primeiro tipo de gráfico que a gente tem é o gráfico da posição em função do tempo. Esse S de posição, o T de tempo, né? A notação significa posição em função do tempo. Bom, a equação horária da posição que eu mostrei para vocês, ela é uma equação do primeiro grau. E se você está lembrado de equações do primeiro grau, função do primeiro grau, lá na matéria de matemática, você vai lembrar que os gráficos dessa equação são retas, né? São gráficos retilíneos. E, portanto, a gente vai ter gráficos retilíneos aqui, nesse caso aqui, tá? E o primeiro caso que a gente tem é se a velocidade for positiva, ou seja, a velocidade ela é maior do que zero. Então, aqui nesse plano aqui cartesiano, a gente tem desse lado aqui nesse eixo a posição, né? A gente tem a posição que está em metros, e aqui a gente tem o tempo que está em segundos. O tempo em segundos aqui, tá bom? Então, o gráfico, quando a velocidade for positiva, a velocidade maior do que zero, ele é um gráfico que vai ter essa inclinação aqui, ó. Vai ser um gráfico com essa inclinação. E aonde esse gráfico corta o eixo das posições, que é esse ponto aqui, a gente vai ter a nossa posição inicial. Então, esse ponto aqui, ó, é a posição inicial. E eu também posso eu vou marcar um ponto aqui no eixo das posições e um ponto aqui no eixo dos tempos, né? Uma coordenada para cada um deles. Então, aqui, eu vou marcar esse ponto aqui. Esse ponto aqui para as posições, né? Essa coordenada para as posições e essa coordenada aqui para o eixo dos tempos, certo? Então, esse ponto aqui eu vou chamar de posição final. Vou chamar de posição final e esse daqui de tempo final, certo? Então, aqui eu tenho a posição inicial, tenho a posição final. E aqui também eu tenho o tempo final e o tempo inicial vai começar aqui no zero, certo? Vai começar aqui no zero. Então, se eu quiser saber a variação da posição, é só eu fazer a posição final menos a posição inicial. Lembrando que isso aqui vai assumir valores numéricos, vai ser números quando você for resolver um problema, um exemplo, certo? Então, eu vou fazer um puxadinho aqui para mostrar que desse ponto até esse ponto aqui é a variação da posição, né? E desse ponto aqui do tempo igual a zero, né? Até o tempo final aqui, a gente tem a variação do tempo, certo? Então, esse daqui é o nosso gráfico para quando a velocidade é positiva, a velocidade maior do que zero. O segundo caso que a gente tem é quando a velocidade é negativa, quando a gente tem uma velocidade que é menor do que zero. E nesse caso aqui, né, a gente tem o plano cartesiano da mesma forma. Nesse eixo aqui é o eixo das posições, que está em metros, e aqui o eixo dos tempos, né? O tempo está em segundos. E o nosso gráfico da posição em função do tempo, para quando a velocidade é negativa, uma velocidade menor do que zero, ele vai ter essa inclinação aqui, uma inclinação diferente do que a gente tinha antes. Vai ter essa inclinação aqui, ó. Então, esse é o nosso gráfico. E, novamente, aonde o gráfico corta o eixo das posições, vai ser sempre a nossa posição inicial, certo? Aqui é a nossa posição inicial. E aqui também eu posso marcar uma posição final e uma posição e um tempo final aqui também. Então, por exemplo, eu posso marcar o tempo final aqui. Eu vou marcar nesse ponto aqui, né, que é onde está o zero, onde está o início do gráfico.
Então aqui vai ser a nossa... Na verdade, deixa eu marcar mais para cima que fica um pouco mais... Vai ficar um pouco mais claro, né? Então aqui eu vou marcar um ponto aqui. Só trocar a caneta. Vou marcar essa coordenada aqui, que vai ser a nossa posição final. E uma coordenada também para o tempo final aqui, ó. Para o tempo final aqui. Certo? Então aqui vai ser a nossa posição final. E aqui vai ser o nosso tempo final, certo? Então, novamente, a gente tem a posição inicial, né, que começa aqui em cima agora. A gente tem a posição final, um ponto que eu marquei aqui. E a gente tem o nosso tempo final aqui também, né, que é a coordenada correspondente a essa posição final aqui. Novamente, da posição inicial até a posição final, eu tenho a variação da posição, certo? ΔS. E do tempo inicial até o tempo final, eu tenho a variação do tempo, certo? Então, quando a velocidade é negativa, a gente tem um gráfico com essa posição aqui, né? Relembrando que antes a gente tinha essa inclinação aqui para quando a velocidade é positiva, e para a velocidade negativa a gente tem essa inclinação aqui, né? Que está aqui em laranja. Um dado importante aqui é que se você quiser obter a velocidade escalar média, né, a gente pode dividir esse lado aqui, ΔS, por esse lado aqui, ΔT, né, porque a nossa definição de velocidade era que a velocidade, né, velocidade escalar média, é igual à variação da posição dividido pela variação do tempo. Então a gente tem ΔS aqui e a gente tem ΔT aqui. Lembrando que isso aqui vão ser valores numéricos em um exercício, um exemplo, certo? O outro tipo de gráfico que a gente tem é o gráfico da velocidade em função do tempo, né? Velocidade em função do tempo. Bom, nesse caso aqui, como o movimento é uniforme, a nossa velocidade ela é constante. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo, ele vai ser retilíneo e paralelo ao eixo dos tempos, né? Então, aqui nesse caso, a gente vai ter um gráfico com essa direção aqui, né? O nosso gráfico vai ter essa direção aqui. Ele vai ser paralelo ao eixo dos tempos. A gente esqueceu de marcar aqui, mas esse eixo aqui, ó, é o eixo da velocidade, né? A velocidade que está em metros por segundo. E esse eixo aqui é o nosso eixo do tempo. Nosso eixo do tempo que está em segundos, certo? E aqui é a nossa velocidade, certo? Uma velocidade que é sempre constante, porque o movimento é uniforme, beleza? Então, se a velocidade for positiva, esse gráfico aqui ele vai estar acima do eixo dos tempos, como está aqui, tá bom? Está acima do eixo do tempo. E uma informação muito importante aqui é que se a gente quiser calcular a variação da posição aqui nesse gráfico, eu posso somente calcular a área do gráfico. Então, como que eu faço isso aqui? Então, penso o seguinte, que eu quero calcular a posição aqui nesse gráfico. Então, eu posso muito bem, eu marco uma coordenada aqui, né, uma coordenada aqui para um tempo, né, que está relacionada com o tempo. E aí, eu calculando a área desse gráfico aqui, ó, que vai ser essa área aqui, essa área ela é a área, aqui a gente tem a área, né? Essa daqui vai ser a área do gráfico. Então, a área do gráfico, ela é numericamente igual à variação da posição. Então, se um problema te pedir para calcular a variação da posição, é só eu calcular a área desse gráfico. E esse gráfico aqui, ele é um retângulo. E como que eu calculo a área de um retângulo? Eu multiplico a base vezes a altura, né? A base vai ser nesse eixo aqui, né, que está os tempos. Então, você pegaria o valor desse tempo aqui e multiplicaria pelo valor da velocidade que está aqui. E aí você encontraria a variação da posição, beleza? Essa é uma informação que é bastante importante, vai servir para resolver problemas. E o outro caso que a gente tem, né, ainda para o gráfico da velocidade em função do tempo,
é quando a velocidade é negativa, ou seja, a velocidade é menor do que zero. Então, nesse eixo aqui, ó, eu tenho a velocidade, que está em metros por segundo, e o tempo que está em segundos, certo? E nesse caso aqui, como a velocidade é negativa, uma velocidade menor do que zero, a gente vai ter aqui, ó, o nosso gráfico ele vai ficar abaixo do eixo dos tempos, né? Então, o nosso gráfico ele fica aqui, ó, abaixo do eixo dos tempos, certo? E aqui a gente tem a velocidade, né, uma velocidade que permanece constante. E eu vou marcar um tempo aqui, um tempo qualquer, né? Eu vou marcar um tempo aqui nesse gráfico, né? Esse tempo aqui vai ser, vou chamar de TF, né? Um tempo final, um tempo qualquer. E novamente, se eu quiser saber a variação da posição, é só eu calcular a área desse gráfico aqui, ó. A área desse gráfico, então aqui a gente tem a área. A área desse gráfico aqui, ó, ela é numericamente igual à variação da posição. Isso aqui, novamente, é um retângulo. Então, para eu saber a variação da posição, caso um problema te peça para calcular isso, é só você calcular a área desse retângulo aqui, que vai ser a velocidade, né, esse valor da velocidade, que é negativo, vezes o tempo que está aqui, que vai ser um número. E aí você multiplica a velocidade vezes o tempo e você vai ter a área do gráfico. E essa área do gráfico, ela é igual à variação da posição, beleza? Então, pessoal, vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente ver como que funciona isso, né? Como que a gente pode aplicar esses conteúdos para resolver alguns problemas. O primeiro problema fala o seguinte: a partir do gráfico mostrado abaixo, determine a equação horária do movimento uniforme. Então, se vocês estão lembrados, a equação horária do movimento uniforme, a forma geral dela é essa daqui. Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, aqui, para eu determinar essa equação, eu preciso saber a posição inicial e eu preciso saber a velocidade. A posição inicial, como eu falei para vocês, para a gente saber ela, é sempre o ponto em que o gráfico, né, essa linha vermelha aqui, corta o nosso eixo das posições. Então, nesse caso aqui, ó, o gráfico está cortando esse eixo aqui em menos 10. Então, menos 10 é a nossa posição inicial. Então, eu vou substituir menos 10 aqui no lugar de S0. Então, vai ficar S é igual a menos 10 mais a velocidade vezes o tempo. Agora está faltando eu descobrir a velocidade. E a velocidade, como eu expliquei para vocês, ela pode ser calculada como a variação da posição. Aqui, ó, a velocidade ela é igual à variação da posição dividido pela variação do tempo, né? Essa variação aqui, ó, esse ΔS significa posição final menos a posição inicial. E o ΔT também, tempo final menos o tempo inicial, certo? Então, eu só vou substituir os valores aqui. Então, a nossa velocidade fica... Observando o gráfico aqui, ó, o nosso gráfico ele começa na posição menos 10 e termina na posição 30, a posição que está aqui, ó. Então, a nossa posição final é 30 e a nossa posição inicial é menos 10. Então, no lugar da posição final, eu coloco 30, que é a nossa posição final, menos, que é o sinal que está aqui, menos 10, que é a nossa posição inicial, certo? E o nosso tempo final menos tempo inicial. O tempo final é onde o gráfico aqui, ó, esse último ponto, que é 8 segundos, é o tempo final, e o tempo inicial começa em 0 aqui, ó. Então, o tempo final vai ser 8 e o tempo inicial 0. Então, fica 8 menos 0, certo? Então, aqui fazendo 30 menos 10. Menos com menos dá mais, então fica 30 mais 10, que dá 40. 8 menos 0 dá 8. 40 dividido por 8, que fica a velocidade é igual a 40 dividido por 8, isso aqui dá 5.
Então, a nossa velocidade é 5 metros por segundo. Uma velocidade positiva, porque o nosso gráfico tem essa inclinação aqui. Agora que eu sei a velocidade, é só eu substituir esse valor aqui no lugar de V. Então, aqui fica posição é igual a menos 10 mais a velocidade. Só que a velocidade vale 5. Então, fica 5 vezes t. E essa é a nossa equação horária da posição, né? A nossa equação horária da posição. Então, determinamos a equação da posição em função do tempo somente observando os dados aqui do gráfico, certo? O outro exemplo aqui é o mesmo esquema, só que com os números um pouco diferentes. Fala o seguinte: a partir do gráfico mostrado abaixo, determine a equação horária do movimento uniforme. Novamente, nossa equação horária do movimento uniforme, a forma geral dela é posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. A nossa posição inicial é sempre o ponto em que o gráfico corta o eixo das posições. Então, aqui o nosso gráfico que está em vermelho, ele corta o eixo das posições aqui nesse ponto 16, né? Na posição 16 metros. Então, no lugar da posição inicial, S0, eu vou colocar o 16. Então, fica 16 mais velocidade vezes o tempo. Para determinar a velocidade, a gente faz velocidade é igual a variação da posição dividido pela variação do tempo. Variação da posição é a posição final menos a posição inicial. Variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial, certo? Então, vamos pegar as informações aqui no gráfico, né? Vou escrever aqui embaixo, velocidade, a posição final. A posição final agora, né, o nosso gráfico ele começa no 16 e o último ponto aqui, ó, é esse ponto que está em 4. É esse ponto aqui que está em cima do zero. Então, a gente está olhando as posições, né? A posição começou em 16 e desceu até o zero, que é correspondente a esse último ponto aqui, ó. Então, a nossa posição final é 0, certo? E a nossa posição inicial é onde o gráfico começou, que está em 16 aqui, ó. Então, vai ser 0 menos 16. E o nosso tempo final? O tempo final é o 4 aqui, que é o correspondente ao eixo dos tempos, né? O nosso gráfico começou aqui no tempo igual a 0 e foi até 4 segundos. Então, o tempo final é 4, né? Que a gente está pegando o tempo final, e o tempo inicial foi o 0 aqui, onde ele começou, né? Só observa aqui, pessoal, o gráfico, ele começou em 16 e aí ele foi descendo, né? Então, para a posição, você só conta nesse eixo aqui, ó. Foi para 16, para 12, para 8, para 4, até chegar no 0 aqui, que é correspondente a esse ponto aqui, ó, né? Então, a posição final aqui vai ser 0. E a posição inicial é 16, onde começou. Então, ficou 0 menos 16. E o tempo, a variação do tempo, é o tempo final, né? Que vai ser aqui 4, correspondente a esse ponto, né? 4 segundos. E o tempo inicial é onde o gráfico começou aqui, ó, que é 0 segundos. Então, ficou 4 menos 0. 0 menos 16 dá menos 16. 4 menos 0 dá 4. Menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4 metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, a nossa velocidade, vou escrever aqui embaixo, velocidade é menos 4 metros por segundo. Então, sabendo disso, é só substituir agora o valor da velocidade aqui nessa equação. Então, a nossa posição vai ficar a 16 mais a velocidade, né? Só que a velocidade vale menos 4. Um valor negativo, então vai ficar menos 4 vezes t, vezes o tempo. E essa é a nossa equação horária da posição para esse caso aqui, certo? A nossa equação horária da posição é para esse caso aqui. Bom, o terceiro exemplo fala o seguinte, determine a variação da posição, né, o nosso ΔS, entre 0 segundos e 8 segundos. Então, eu tenho aqui o nosso gráfico, né, esse gráfico ele é diferente do outro, pessoal. Observe o seguinte, que nesse eixo aqui eu tenho a velocidade e nesse eixo aqui eu tenho o tempo. E no outro gráfico era diferente, eu tinha, nesse eixo aqui, ó, eu tinha a posição.
né? Posição, S de posição. Nesse eixo aqui agora eu tenho a velocidade, tá? Não confunda essas informações aí. Então, a gente tem esse gráfico aqui, que é a velocidade em função do tempo, né? Nesse eixo a velocidade e nesse eixo aqui o tempo. O nosso gráfico ele é essa linha que está vermelha aqui, certo? E como a velocidade é constante, como eu expliquei para vocês, o gráfico ele é retilíneo, né? E é paralelo ao eixo dos tempos. Sempre tem essa direção aqui sempre, né? Então, como eu expliquei para vocês, para determinar a variação da posição, ele quer saber entre 0 e 8 segundos. Então, eu vou traçar um pontilhado aqui, né? Uma reta aqui nesse ponto que tá aqui em 8 segundos aqui, ó. E para eu calcular a variação da posição, eu falei para vocês que a área desse gráfico aqui, ó, essa área aqui, ó, ela é numericamente igual à variação da posição. Então, para eu saber, a gente viu que a área, né, ela é igual numericamente igual à variação da posição. Então, se eu quiser saber a variação da posição, é só eu calcular a área desse gráfico aqui. E essa figura aqui, ó, é um retângulo, né? É um retângulo. Então, vou calcular a área do retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Vai ser base vezes altura. Quem que é a base aqui? A base está aqui no eixo dos tempos. Então, vai de 0 até 8. Então, fica, né? 0, 2, 4, 6, 8. Então, a área da base, a base vale 8. Vale 8 e a altura vai de 0 até 5. Então, aqui a nossa altura é 5. 8 vezes 5 dá 40. Então, a nossa variação da posição ela vai ser igual a 40 metros. Só fazer isso, só calcular a área aqui dessa figura que você acha a variação da posição, certo? E o último caso que a gente tem aqui fala o seguinte para a gente, determine a variação da posição, ΔS, entre 1 e 4 segundos. Então, a gente tem um gráfico da velocidade, né? Nesse eixo aqui a velocidade em função do tempo, né? Então, como a gente tem esse gráfico abaixo do eixo dos tempos, como eu expliquei para vocês, quando esse gráfico está aqui abaixo, a nossa velocidade ela é negativa. E nesse caso aqui ela vale menos 4 metros por segundo. Então, ele quer saber a variação da posição entre 1 e 4 segundos. Então, eu vou marcar aqui, a minha área aqui, ó. Eu vou marcar a minha área aqui dessa figura. Então, para eu saber a variação da posição, eu só tenho agora que calcular a área desse retângulo aqui, certo? Porque a gente viu que a área dessa figura ela é numericamente igual à variação da posição. Calculando a área, eu acho a variação da posição. Beleza? Então, aqui, a nossa área vai ser igual a base vezes a altura. Isso aqui é um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. A base aqui, ela vai de 1 até o 4. Né? Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 unidades para a base. Né? Ou senão você pode fazer também 4 menos 1, que dá 3. Né? Só lembrando que a nossa área ela não sai daqui. Agora, ele quer saber a variação da posição entre 1 e 4 segundos. Então, começa no 1 e termina no 4. Do 1 até o 4 tem 3 unidades. Então, a nossa base vale 3. E a altura é essa distância daqui, ó, que vai aqui do eixo, do ponto inicial aqui, né, 0 até o menos 4, né, que é a nossa velocidade. Então, a nossa altura vale menos 4, certo? Então, aqui eu vou colocar... Aqui, só deixa eu colocar um módulo aqui, ó. Só vou colocar um módulo aqui porque a gente não pode ter uma área negativa, né? Então, aqui eu vou ficar com 3 vezes menos 4 dá menos 12, né? Então,
como a área é numericamente igual à variação da posição, a nossa variação da posição ela vai ser igual a menos 12 metros, certo? Então, essa daqui é a nossa variação da posição. A variação da posição, ela também pode ser negativa, viu? Pode ser negativa. Nesse caso aqui não podia, porque a gente não pode ter uma área negativa, mas é só uma questão mesmo de mais rigor mesmo, certo? Então, esse aqui é o nosso último exemplo. Calculou a área da figura aqui, você achou também a variação da posição, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem. Até a próxima aula e bons estudos para vocês. Até mais.